Quando Joaquim dos Santos empurrou a porta de vidro da loja, o sino tocou agudo e quase ninguém olhou. Era fim de manhã, sol alto estalando no asfalto e o ar-condicionado derramava um frio de shopping pelo salão da Casa Magna Acabamentos. Ele entrou devagar, como entra quem respeita o chão. Botina antiga, sola fina de tanto caminhar, camisa com manchas claras de argamassa, calça de brim desbotada no joelho de quem ajoelha para conferir prumo. Era negro, ombros largos, 69 anos e coluna de quem aprendeu a vencer o dia por persistência e não por pressa. Na mão, o capacete com o nome escrito à caneta, Mestre Kim. O piso brilhava como lago. As bancadas exibiam torneiras importadas, metal reluzente que refletia os spots do teto. Rodapés espelhados, cubas esculpidas, porcelanatos enormes com nome italiano, pedras claras com veios finos como mapa de rio. No fundo, uma parede de catálogos, amostra de rejunte presa com prendedores transparentes. À esquerda, 3 vendedores rodeavam o balcão. Um magro de bigode ralo, coçando a ponta com impaciência, outro de barriga apertada no cinto, terno puxando no botão, e o Kaique, o de terno azul cintilante, sorriso prateado e relógio que tentava dizer mais sobre ele do que ele próprio sabia dizer. O primeiro olhar deles foi de cima a baixo. O segundo foi de risinho na lateral da boca. O terceiro de riso solto. "O senhor veio refrescar aqui dentro?" Disse o do terno azul, abrindo os braços como anfitrião de festa que recebe quem não está na lista. "Aqui é Casa Magna. O que o senhor procura por aqui?" Coisa simples. Uma betoneira grande, 4 esquadrias de alumínio e revestimento para cozinha comunitária. "Produto bom, que não vira poeira em 6 meses", disse Kim, educado, voz grave que vinha de um lugar amadurecido por anos de obra. "E frete ainda hoje se der." O magro de bigode balançou a cabeça e bateu com o dedo no preço que brilhava ao lado de uma foto de betoneira. "Essa é a importada. Preço de carro usado. E revestimento italiano, a gente não corta fiado." "Ninguém falou em fiado, meu filho", respondeu Kim, sem perder a delicadeza. "Eu pago. Só quero ver de perto encostar, medir com o olho." O da barriga ergueu a mão, afastando-o como quem afasta a poeira do paletó. "Não encosta no calacata. Teve gente que riscou para tirar foto. Se riscar, paga." Quem tirou o boné por educação, como o pai ensinou. Teto coberto, cabeça descoberta. E a obra se faz no olho e no prumo. Sem tocar, ninguém confere nada. Do corredor do fundo veio um homem de cabelo preso por gel, 50 tons de brilho no sapato. Gustavo Prado, gerente. Passos retos, sorriso treinado, voz de vitrine. "Qual o incômodo?" Perguntou sem perguntar de verdade. "Nada demais, chefe", adiantou-se o do terno azul. "É só um pedreiro achando que porcelanato italiano cai do caminhão." Gustavo deu um passo e parou diante de Kim. Mediu as manchas na camisa, os calos nas mãos, a bota remendada, a cor da pele, o capacete batido. "Do senhor nós atendemos um público?" Fez uma pausa, procurando a palavra que justificasse tudo sem dizer nada. "Premium. Talvez a Depósito São Jorge seja mais adequada. Aqui a gente trabalha com outra proposta." A risada não veio estrondosa. Veio aquela risada de canto miúda, pontuda, que dói mais porque finge não doer. Quem sentiu um aperto conhecido, não de quem se ofende, mas de quem recorda. Ele já tinha provado daquela risadinha no portão de obra, no banco, no balcão de farmácia, atrás de um guichê qualquer. Não era novidade. O que doía era a repetição. "Eu pago à vista", disse simples. "À vista?" O vendedor de bigode engasgou na palavra, abriu o sorriso e disparou uma pergunta que já trazia a resposta colada. "O senhor tem R$1.000 no bolso?" Quem respirou fundo, vontade nenhuma de discutir ali. Olhou a loja como quem mede a área, número no olho, cálculo na cabeça. "Bom dia para vocês", disse mais para si do que para os outros, e virou as costas. Saiu de cabeça erguida. O ar quente do lado de fora bateu na cara como secador de obra improvisado. Ele atravessou a calçada devagar e parou ao lado da Kombi 97, que chiou um pouco para receber o peso do mundo. A cidade continuava,
barulho de buzina misturado à música do carrinho de gás. Kim não sabia que aquela risada tinha acabado de cair num buraco que não tem eco. Dirigiu de volta para o galpão. A Kombi tremia no semáforo como quem tem febre, mas seguia firme. Fidelidade de ferramenta. No galpão, encostou de ré como sempre, 2 manobras. Sentiu o cheiro de madeira cortada, ferro guardado, óleo das máquinas antigas, poeira boa de quem trabalhou, não de quem abandonou. Apagou o motor. Ficou um segundo parado, mão no volante, pensando. Um retrato pequeno na parede mostrava Zuleide, riso de quem costurava as pontas soltas do mundo. Gwen olhou o retrato, ajeitou o boné, falou com ela como falava sempre que o coração apertava. Aconteceu de novo, Zu. Me mediram pela camisa e esqueceram as casas. Não tem nada, não. Obra demora, mas fica. Amanhã volto. No mutirão dos domingos, a placa do Centro Comunitário Mãos de Laje ainda era tinta fresca. No canto, sobre cavaletes, o projeto recortado em folhas A3, marcação a lápis, as medidas do refeitório, o vão livre do salão, a rampa de acesso porque respeito também é acessível. A betoneira principal, aquela que tinha engolido a juventude de Kim e devolvido Lajes, estava com o rolamento cantando de cansaço fazia semanas. Naquela manhã, morreu com um barulho de panela amassada. Já deu o que tinha que dar, companheira. Kim murmurou, a mão alisando a pintura descascada. Você fez parede para meia cidade. No mesmo dia, à noite, ele abriu a caderneta marrom, onde anotava tudo. Entrada, saída, preço de saco de cimento, desconto por volume, o que entrava de aluguel das 18 kitnets, o que saía para o curso de ofícios que funcionava ali mesmo, 2 vezes por semana, com 5 rapazes e 3 moças aprendendo a assentar piso, instalar porta, ler planta. Na última página, onde anota só o que pesa, ele escreveu devagar: comprar betoneira grande, revestimento bom, esquadrias de alumínio, respeito incluído. O sono veio tarde. E veio irregular, de quem acostumou o corpo a vigiar concreto curando. Às 4h30, Kim já estava de pé. Café preto, pão com manteiga raspada, uma reza curta que não tinha nome, só gratidão. Passou água no rosto e na camisa. Deu uma esfregada extra no bolso que tinha uma mancha teimosa de tinta azul. Com a roupa simples e limpa, a mesma de ontem, saiu de novo. A cidade ainda não era barulho. O sol nascia raso, com preguiça de virar dia. A Kombi engasgou e depois aceitou. Gwen dirigiu à Casa Magna pela 2ª vez, desta vez sem sombra de dúvida. O sino tocou de novo. O frio do ar veio de novo. O brilho do piso veio de novo. Os mesmos 3 vendedores. O mesmo gerente. E a mesma recepcionista de coque alto e caneta presa na orelha. Sara, que ontem tinha rido por reflexo e agora, sem saber por quê, apertou os lábios como quem puxa o freio dos próprios impulsos. Podemos ajudar de verdade hoje? Gustavo se adiantou, voz de quem tinha dormido pouco. Podem, disse Kim. Vou repetir devagar para o respeito aprender. Uma betoneira grande, 4 esquadrias, 28 metros daquele porcelanato que ontem vocês disseram que não era para mim. Transporte para o beco do cruzeiro e notem meu nome. Mãos de Laje. Rams à vista. Ironizou o terno azul por vício, não por coragem. Quem destravou o celular sem pressa. O Pix da Casa Magna é esse aqui mesmo no adesivo? É sim, Sara respondeu, a voz entre doce e trêmula. 2 toques. Apito. O caixa olhou a tela e arregalou os olhos. Gustavo franziu a testa. O de bigode levou a mão ao pescoço como quem afrouxa uma gravata que não existe. Senhor... Gustavo ensaiou. O senhor enviou o quê? 93.400, disse Kim. Entrada. A diferença eu acerto depois que vocês me entregarem o mais caro que tem aqui. Respeito. Ninguém riu. O ar ficou pesado, como sala com cimento no chão e pouca ventilação. O terno azul respirou curto. Sara limpou um canto do olho sem lágrimas visíveis. Só orgulho tímido de estar na sala onde alguém endireitava o mundo. Gustavo ajeitou o paletó. Senhor, qualquer coisa que tenha acontecido ontem foi um mal-entendido. Não foi. Foi desprezo.
Kim interrompeu sem brigar. Desprezo é infiltração. Não aparece no primeiro dia, mas a casa cai se você finge que não viu. Kim recostou o celular no balcão e apoiou as duas mãos ali. Não vim só comprar. Vim propor um negócio. Compro a loja. Se não quiserem vender, eu compro o galpão da esquina. Trago o fornecedor e abro a minha. Só que eu acho mais bonito reformar do que demolir. Vocês decidem se entram nessa reforma. A respiração de Gustavo ficou audível. O da barriga coçou a testa. O magro de bigode riu por nervo. O senhor sabe quanto vale isso aqui? Gustavo tentou um muro último. Sei medir sem régua quando o assunto é caráter, respondeu Kim, e não faço conta sozinho. Ele discou. Dona Celina, bom dia. Ativa aquele CNPJ parado da Mãos de Laje. Chama o Dr. Roberto, que resolve contrato como quem lê planta. Isso. Casa Magna. Tá. Vem agora. 28 minutos depois, a Kombi branca de Celina estacionou em frente. Celina, a contadora, veio de óculos na ponta do nariz. Passo certeiro de quem carrega régua dentro da cabeça. Roberto Mendes, advogado de terno leve, barba branca rente e uma pasta que parecia mais pesada do que o próprio braço, veio logo atrás. Boa tarde, disse Roberto, apesar de ainda não ser meio-dia. Viemos tratar de compra e transição. A casa está em obra? Gustavo pediu água, sentou. Passou o dedo no topo da mesa e tirou uma poeira imaginária. Kaique, o de terno azul, olhou para o gerente como quem pede uma linha de comando. Valdir coçou o bigode de novo. Naldo ajeitou o cinto que marcava a barriga. Se vocês venderem, tem rescisão justa, aviso. 3 meses de indenização. E 2 semanas de aula. Ensinar aos novos o catálogo, os códigos, os nomes com a mesma paciência que vocês não tiveram comigo ontem. Se não venderem, a vida também segue. Eu abro do lado, disse Kim sem elevar o tom. Só que aí vai chover gente aqui querendo ser tratada como gente e batendo na porta de lá. Gustavo engoliu seco. Apontou pedindo com um gesto a sala de vidro. Kim assentiu. Entraram ambos. Do lado de fora, o movimento da boca dizia muito. O amor próprio de um se desfazendo, a firmeza antiga do outro montando andaime dentro dos olhos. Todo mundo via, ninguém ouvia. Quando saíram, Gustavo tinha outra cara. Menos brilho no sapato, mais chão no olhar. Vamos vender, ele disse. E eu vou aprender como fica do outro lado. Os 3 vendedores juntaram as mãos, como se o gesto velho de rezar pudesse parar o inevitável. Kaique, Valdir, Naldo. Kim disse o nome de cada um sem raiva. Vocês estão desligados. Aviso, indenização, direitos garantidos. 2 semanas aqui dentro, treinando quem chega sem humilhar ninguém, sem piada, sem olhar torto. Fazer isso é começar a pagar parte da dívida invisível que ficou no ar desde ontem. Seu Joaquim, pelo amor de Deus! Naldo ensaiou. Deus escuta, mas quem assina sou eu, cortou Kim. Porta é fechadura e dobradiça. Fecha para uns, abre para outros. Vocês podem aprender, e eu quero que aprendam. Ele continuou, girando o corpo na direção do balcão. Sara, seu nome completo? Sara Menezes, senhor. Gerente interina, a partir de agora. A primeira tarefa, chamar gente que sabe olhar no olho e dizer bom dia antes de perguntar o CEP. Sara ficou estática, como quem espera desabar, e em vez disso, sente que o chão virou laje sob os pés. Eu vou dar conta. Quando a notícia da negociação escapou pela calçada em forma de rumor, 2 pessoas entraram quase sem fazer som. Caio Menezes, terno cinza claro, diretor do Banco Regional, irmão de Sara, e a doutora Janaína, sapato baixo, cabelos presos, coordenadora de projetos sociais do mesmo banco. Eles não vieram por curiosidade barata, viram de ontem a cena e morderam a língua. Mestre Joaquim, eu assisti tudo de ontem. Fiquei calado e me envergonhei, disse Caio direto. O banco quer propor parceria, microcrédito para pedreiros, serventes, gesseiros, pintores, com taxa baixa e capacitação. A gente põe o dinheiro, a doutora Janaína organiza os cursos e o senhor ensina o que ninguém está ensinando. Respeito é norma técnica, completou Janaína.
Se não vier primeiro, o resto desaba. Kim, que engolia a emoção em pedaços pequenos, deixou escapar um sorriso que parecia romper a linha do tempo. Levanto essa parede com vocês. Assinaram ali mesmo a intenção, com o Dr. Roberto ajustando cláusula e Celina ajeitando CNPJ, consulta de passivo, prazo de diligência. A vida, que não para, começou a ganhar plano de obra. Nos dias seguintes, a Casa Magna respirou poeira de reforma. Não física, moral. Sara trocou as frases penduradas no balcão. Onde antes havia proibido encostar, agora se lia pode tocar, casa é pele. Onde havia não parcelamos abaixo de X, agora havia vamos achar um jeito sem ferir o seu orçamento. Sara manteve quadro de avisos com histórias de clientes. Dona Antônia, que queria trocar o chuveiro para o marido não escorregar. Seu Gervásio, que precisava de corrimão para a mãe subir 2 degraus sem sentir o mundo inclinar. Jéssica, que juntava moeda numa lata para pôr piso no quarto pela primeira vez. Gwyn rodou os setores com um caderninho e um pedaço curto de lápis atrás da orelha. Conversava com o almoxarifado. Estoque não é pilha, é mapa. Se não acha o que tem, é igual a não ter. Falava com o comercial. Desconto alto não compra respeito, compra desconfiança. Preço justo, olho no olho, contrato simples. E no fim das tardes, ia pro galpão da Mãos de Laje, onde o curso crescia na marra. 10 alunos agora. Ele ensinava não só a usar nível, prumo, linha de pedreiro, mas a entender gente. Banheiro não é azulejo, é privacidade. Cozinha não é piso, é comida nascendo em boca. Parede segura o quê? Memória. No primeiro sábado, após a assinatura da compra, Kaique e Valdir começaram o treinamento dos novos. Chegaram com cara de sono, prontos para cumprir tabela. João do Prado, ex-mecânico que equilibrava motor em braço de ferro, e Pedro Henrique, filho de diarista que já tinha carregado saco de cimento mais vezes do que contava, ouviram. Catálogo de linha A, B, C, explicava Valdir. As diferenças não estão só no preço. Textura, absorção, garantia. Cliente que pergunta muito está certo. Quem vende precisa saber responder, repetia Kaique, sem perceber que já tinha mudado o tom. Gwyn observava de longe, sem apontar, só registrando. No intervalo levou café e pão com mortadela. Brinde da casa, disse. Vocês aprenderam ontem que não se recusa copo d'água a ninguém? Pois é, hoje a gente aprende a servir antes de escolher. O dia da escritura foi sem pompa. Cartório, cheiro de papel antigo, carimbo batido com fome, assinatura que arrasta tinta, um fio de suor que escapa da nuca e percorre a camisa. Casa Magna virou casa de gente, materiais em escola de ofícios. O letreiro não era dourado, não tinha vidro temperado por trás. Era simples, branco e grafite, instalado por Chico Letras, que cobrou barato e chorou quando viu o nome. Minha mãe nunca foi chamada de gente num balcão. Hoje foi, ele disse aflito de alegria. Os primeiros meses foram obra bruta. Sara montou um plantão de ouvido perto do caixa. Qualquer cliente que saísse insatisfeito contava o porquê. Kim, que anotava historicidade como quem anota metragem, criou o caderno de reparos invisíveis, onde escrevia: falar baixo com quem ouve devagar. Não falar inglês de catálogo para fazer parecer caro. Oferecer carrinho para a senhora que diz que não precisa. O vídeo que o canal da cidade gravou nasceu sem roteiro. Fábio, o rapaz da câmera, apareceu para filmar a reabertura e ficou sem querer. Queria 15 minutos. Ficou o dia inteiro. Gravou Kim, passando a mão pela lâmina do mármore, como quem sente se tem farpa. Gravou João explicando diferença de pisos com o desenho da água na mão. Gravou Pedro, chamando Dona Adélia pelo nome sem olhar para o papel. No final, pediu a Kim uma frase. Quinn pensou no retrato de Zuleide escondido atrás do caixa, do tamanho de porta-crachá, e disse: respeito não é brinde, é estrutura. Se faltar, o resto trinca. O vídeo subiu e cresceu sozinho. Gente que nunca tinha entrado numa loja de materiais olhou até o fim. Comentários respondiam com história pessoal. Meu pai foi pedreiro a vida toda e muitas portas não abriram. Chorei porque lembrei da minha mãe pedindo desconto e sendo humilhada.
Voltei o vídeo 3 vezes quando ele fala casa é pele. A casa de gente lotou de pessoas que vinham comprar e ver. Vinham sem pressa, cabelos molhados de suor, mãos que contam a vida sem precisar da boca. E também gente de carrão que descia com aquele cuidado de quem pisa no chão que não costuma pisar. Todos eram atendidos pelo nome, pelos cantos. Um quadro novo cada semana, com a foto de alguém e uma legenda à mão. Seu Raimundo, corrimão para subir com o joelho novo. Luana, rejunte cinza no quarto que o filho ganhou. Nego Paulo, portão de alumínio para o cachorro não fugir. Quem queria chorava sem vergonha. Quem não queria, segurava. No meio dessa rotina, Gustavo reapareceu numa terça de chuva calada. Sem terno, camisa clara, um saco nas mãos. Vim devolver o que emprestei e pedir o que não me deram. Disse, tremendo, não de frio. Perdão. Quem abriu espaço na fala para ele caber? O homem contou do orgulho que o quase matou por dentro. Do alívio de descer um degrau e abrir uma lojinha de peças num bairro vizinho. Atendo gente como aprendi aqui. Olho, escuto cumprimento. Quando erro, eu retorno. Quem apertou a mão dele com as 2 mãos, fez pressão de aperto honesto. A gente refaz laje. Gente também. Kaique, o do terno azul, mandou mensagem 1 mês depois. Foto dele de camisa simples numa outra loja grande da capital, segurando um jaleco com o nome bordado. Escrevia, hoje vendi para uma faxineira que só queria um rolo e fui eu que levei até o carro. Nunca mais esqueço o senhor. Valdir, o do bigode, virou representante de ferragens. Entrego nas obras e aprendi a perguntar se a pessoa comeu. Parece bobagem, mas tem gente que não para comer. Levo um pão com café no carro e ofereço. Fui eu que mudei, mestre. Naldo rodou a cidade sem porta que quisesse abrir. Gente tem memória, fofoca tem perna. Um dia, Sarah chegou perto de Queen com a notícia triste e um pedido incômodo gritando no olho. Guine entendeu. Diga pra ele, oficina, nada de venda, para aprender com a mão o que a boca estragou. Se levantar a voz, rua. Se baixar, a gente sobe junto. Naldo chegou com vergonha de entrar. Veio com a camisa da formatura do filho, tênis gasto, cabelo penteado com água. Passou 2 semanas calado. Na terceira chorou do nada, no meio do barulho de serra. Eu não sabia que as piadas eram facadas. Não, sabia sim, Naldo. Todo mundo sabe, disse Kim sem espancar. Mas tem gente que desaprende. Você quer desaprender? Eu quero. Então varre bem que é tarefa de mestre quando o mestre quer ser aluno. O programa Mão na Vida, em parceria com o banco, nasceu e cresceu. 23 microcréditos no primeiro mês. Nível a laser, EPI, serra circular, escadas articuladas. 15 no segundo, 32 no terceiro. Às quartas, sala cheia no galpão, Kim desenhando no quadro com giz, explicando o traço de concreto, um de cimento, 3 de areia, 0,5 de brita para calçada leve, diferença entre assentar cerâmica e porcelanato, o perigo do banho químico da moda que come rejunte. Mas era quando ele mudava o tom que todo mundo anotava sem giz. Não aceita salário sem recibo, não entra em obra sem EPI, não assina papel que não lê, não deixa clientes virar carrinho de mão. Quem trabalha com casa, trabalha com vida. Vieram histórias de virar o estômago e acalmar a alma. Silvinha, 19 anos, aprendeu a passar fio em conduíte. Quando falei que queria ser eletricista, riram. Quem disse que a tomada ria de volta se eu errasse? Eu não errei. Dona Teresa, 58, sogra de 1, mãe de 2, aprendeu rejunte e montou microempreitada com a vizinha. A gente inventou o pacote banheiro de dignidade. Troca a lâmpada, instala banco no box, põe piso antiderrapante. Homem acha que é coisa de velho, mas velho é quem não se mexe. Numa manhã de sábado, com o sol preguiçoso, Kim recebeu Pedrinho, o neto, doce de 12 anos que já sabia andar no andaime que o avô autorizava. Vô, conta a história de novo. Qual, menino? A da loja? Me conta você a lição primeiro. Não julgar pela camisa? Gente vem antes do dinheiro. Tá pronto para fazer corte com o estilete, então? Quem sabe isso não rasga o mundo à toa. A inauguração oficial do Centro Comunitário Mãos de Laje aconteceu numa tarde com cheiro de bolo simples e café forte.
Havia uma faixa tímida presa com fita crepe, cadeiras na calçada, crianças correndo, idosos sentados nos degraus testando o corrimão. A cozinha tinha o revestimento caro, que tantos disseram que não era para quem usa chinelo de dedo. No canto, um quadro com o retrato de Zuleide e um vaso de flor branca. Ela queria mesa grande. Kim disse ao microfone que falhava. Até porque mesa grande é obra em que todo mundo cabe. Cortaram a fita com uma tesoura emprestada. As panelas batucaram sem querer, o som que cozinha faz quando vira festa. Gente chorou. Gente dançou sem música. Dona Efigênia trouxe coxinha com recheio generoso e disse que era em pagamento da dívida de alegria. Na loja, a rotina aprendeu a ser linda sem esforço. Chegava seu Ivo 72, aposentado do porto, pedindo parafuso para reforçar uma prateleira. Minha mulher vai botar plantas. Quero que não caia. João o atendeu como quem monta a prateleira na cabeça dele. Perguntou o peso dos vasos, indicou a bucha certa, ofereceu a furadeira do empresta-ferramenta. Um pequeno sistema que a loja criara. Empresta, registra no caderno, devolve limpinha e a amizade continua. Teve quem devolveu no prazo. Teve quem atrasou, teve perdão seguido de conversa séria, porque respeito não é frouxo, é firme. Veio também gente de longe, de carro alto, pingando perfume, pedindo o melhor que tiver. Saíam com o melhor, mas principalmente saíam com alguma coisa entrando. A compreensão de que piso caro não é tapete mágico, que reforma sem ouvir a história da casa, é paisagem de catálogo, bonita e oca. Um dia, um jornalista ligou de uma revista grande. Senhor Joaquim, sua iniciativa está inspirando gente. Qual seu conselho para empresários? Cumprimente primeiro, venda depois. E lembre, ninguém é nota fiscal com perna. E para quem é humilhado? Não abra mão da dignidade. Tem dia que a obra parece não acabar. Mas quando seca, fica. Não era tudo luz. Houve falha. Um cliente reclamou, porque o motor do portão comprado ali queimou em 3 dias. Pedro foi na casa do homem num sábado, levou um novo, instalou, deu o número do próprio celular. Dentro da loja, Sara anotou no caderno de reparos invisíveis: garantia é pressa, não promessa. Em outra semana, faltou rejunte de uma cor específica. João improvisou com catálogo e amostra, explicou a diferença, ligou para 3 fornecedores, arrumou para a segunda. Kim chamou a equipe. Falha não é craque de vergonha. É junta que a gente dilata e fecha. Um fim de tarde, a loja esvaziada, as lâmpadas do teto apagando sessão por sessão, Kim ficou sozinho no salão. Tirou do bolso o chapéu gasto de primeiro canteiro, aquele com pintinha de tinta azul que Zuleide tentou limpar e desistiu rindo. Ele virou o chapéu nas mãos devagar. A memória veio com cheiro, cal, café requentado, sol em zinco, risada da Zuleide na janela. Olha, Zu, falou baixinho, tem menino saindo daqui com trena no bolso e futuro no de trás. Eu não sei se é riqueza, mas tem dias que parece. Ele foi até o quadro, ajeitou a moldura com a ponta dos dedos. A moldura se mexeu pouca coisa, como quem respira. No corredor, a Kombi velha esperava, e ao lado dela, a betoneira nova dormia. A velha ficava no galpão, rebocada de cuidado para a visita. Quem gostava de ligá-la de vez em quando, não para trabalhar, mas para ouvir aquele ronco antigo que era voz de anos. O telefone tocou. Caio avisando. 35 microcréditos aprovados este mês. Vamos expandir o programa para 2 municípios vizinhos. Janaína completando. Conseguimos parceria com a escola técnica. As aulas do senhor viram módulo certificável. Gente vai ter papel na pasta e obra no portfólio. Kim agradeceu sem exagero. No fundo, sentiu o tamanho do que um bom dia acertado pode erguer. No domingo, Pedrinho apareceu com a mãe, Luciana, que morava na capital e vinha quando cabia. Trouxe um caderno novo para o avô. Capa dura, folhas brancas, cheiro de papel que quer ser escrito. Para você anotar as histórias, disse. A história não se anota. Prega, respondeu Kim sorrindo. Mas eu adoto o caderno.
Eles sentaram à sombra do pé de amora do quintal da loja, onde Kim plantara uma árvore porque uma loja de casa tem que ter folha. Luciana encostou no pai e contou do trabalho, das dores de trabalhar 2 jornadas, a que paga e a que não. Dei nome e de como o filho falava do avô para todo mundo na escola. Pai, nunca te falei, mas tinha vergonha quando pequena, quando te viam com a mão branca de cal e eu não sabia responder às piadas. Hoje, quando vejo você ensinando, a vergonha vira festa. Kim segurou a mão da filha com cuidado de quem segura azulejo grande sem lascar. Vergonha é não olhar no espelho quando não tem ninguém vendo. O resto é aprender. E você aprendeu bonita. O tempo não anunciou que passaria mais rápido depois da loja. Passou do mesmo jeito. Manhã em tarde, tarde em noite, noite em manhã. Só mudou o peso. Tinha um peso bom de coisa que te puxa para o chão porque te pertence. Quando chegaram os primeiros boletos da fábrica, Sara e Celina sentaram com Kim e João no escritório de vidro que agora tinha cortina leve para não parecer aquário. Fluxo tá apertado, mestre, disse Celina. Março tem menos obra. A gente segura no estoque e solta no atendimento, Queen respondeu. Assim mesmo, faz rodízio de hora extra. Ninguém estoura, ninguém falta. Se sobrar, vira curso. Na outra semana, organizaram o sábado de prumo. Aulas abertas no estacionamento, com mesas improvisadas, telha apoiada em banco, prático ensinando prático. Veio gente de botina, veio gente de chinelo, veio um rapaz de muleta, e Kim fez questão de que a primeira rampa do centro fosse medida por ele, sob o olhar firme, sem condescendência. A norma diz X de inclinação, mas a vida diz X, explicou. Testa com o seu corpo. Se sobe bem, tá certo. O sábado virou evento da cidade. A rádio do bairro foi lá, transmitiu um pedaço. A padaria do Joaquim do Pão mandou pão de queijo quentinho. Dona Efigênia trouxe mais coxinha. 2 alunas que aprenderam rejunte fecharam serviço ali mesmo, com uma senhora que precisava trocar as bordinhas do banheiro. As pessoas começaram a trocar contato e andar com a cabeça mais alta. No meio de tudo isso, um acidente trouxe silêncio. Seu Orlando, aluno mais velho, escorregou numa obra e rachou o braço. Quem foi ao hospital, esperou junto, falou com o médico. Passou a mão na testa suada do homem e disse que pagaria todo o curativo. Não como patrão, como par. Na semana seguinte, o curso começou com 10 minutos de EPI e um vídeo duro sobre quedas. Teve gente que reclamou do choque. Quem não recuou. Respeito também é dizer a verdade quando a verdade parece desconvite. 1 ano depois da compra, a casa de gente abriu uma segunda porta. Na rua de trás, um galpão menor virou espaço de conserto de ferramentas. Naldo, quieto como quem pede permissão ao respirar, virou responsável. Ele agora sabia ouvir. Quando não sabia, perguntava. Um dia, uma senhora entrou com uma furadeira que só cantava e não furava. Naldo desmontou, limpou, trocou a escova e entregou sem cobrar. Ela saiu e voltou com um bolo e uma história. Esse parafuso vai segurar a prateleira das fotos do meu marido que se foi. Obrigada por não me tratar como burra. Naldo chorou de costas. E naquela tarde foi ele quem pediu a Kim. Posso contar minha mudança no sábado de prumo? Pode. O pessoal precisa ouvir que a gente aprende. E olha, aprendizado que humilha não é aprendizado. Aqui a gente ensina sem derrubar ninguém. As palavras de Naldo foram curtas e fundas. Ele falou do hábito de rir por defesa, de como o olhar gigante de gente pequena tinha sido espelho por muito tempo, de como pedir desculpa é desentortar coluna. Teve aplauso que parecia rezar. O banco cumpriu o que prometeu e mais. O programa chegou em 2 municípios vizinhos. A fila do microcrédito tinha gente de chapéu e gente de boné, mulher de unha feita e mulher de mão de cimento. Janaína fez parceria com o posto de saúde e colocou fisioterapeuta para falar de coluna e joelho nas aulas. Caio conseguiu convênio com um fornecedor de EPI para baixar o preço e aumentar a adesão. Quem sorria com o olho? A filial da loja, que um dia foi só sonho, abriu pequena e corajosa no bairro Nova Esperança, onde Kim nasceu. Os vizinhos, que cresceram com ele,
Foram olhar o letreiro por curiosidade e ficaram por orgulho. Uma senhora de saia rodada pediu para encostar a mão na parede nova. Na parede fresca, disse João. Cuidado com a camisa. Eu quero sujar, meu filho. Nunca sujei a mão com parede bonita. O prefeito apareceu, notando que câmera dava voto. Quem apertou a mão dele, como quem aperta uma ferramenta que funciona e pesa igual. Falou pouco. Não prometeu demais, não pediu nada que não coubesse no caderno. A cidade precisa de ramal de escoamento para o bairro. Caminhão não sobe ladeira de piada. Ele disse e marcou uma reunião. Assunto sério não cabe em parada de inauguração. Houve dia ruim. Roubaram um rolo de cabo caro do depósito. Sara chorou de raiva por 2 horas. Quinn chamou a equipe e não procurou culpado. Instalou câmera baratinha, reforçou o controle, explicou que confiança não é falta de tranca, é tranca escolhida. Na semana seguinte, um cliente esqueceu uma carteira no balcão com muito dinheiro dentro. João correu atrás, entregou. O homem voltou com nada, além de olho cheio d'água. A foto dele foi pro quadro com a legenda: voltar para agradecer é obra rara. Em casa, as noites de quinta viraram ritual. Luciana ligava por vídeo, Pedrinho aparecia com a tarefa da escola, Kim inclinava o telefone com a luz certa para enxergar as letras. Vô, o que é alicerce? É o que fica escondido e aguenta tudo. E o que é respeito? É alicerce de gente. Anos antes, quando Zuleide adoeceu, Kim aprendeu dores que obra não ensina. Lembrou disso certo dia quando uma cliente entrou careca, lenço na cabeça, olho cego de cansaço. Eu quero piso quente que não assuste o pé de madrugada. Bem que tem vinílico bom que engana o frio, sugeriu Pedro. E tem abraço que não engana ninguém, completou Kim, e abraçou a mulher, como quem instala uma calma. Kim começou a escrever no caderno. Não frases bonitas, listas, nomes, metragens, palavras que não cabiam no bolso. Numa página escreveu: quando eu for, a loja tem que ficar. Em outra, mãos de laje é aprender para não pedir licença a ninguém para ser. E numa margem, Zuleide, eu não larguei nada do que prometi. Mais um vídeo saiu. Desta vez, foram os alunos que filmaram. Cortes rápidos, mão encostando no rejunte, criança passando tinta com rolo pequeno, uma senhora rindo dentro da loja, quando um menino de 5 anos disse que o piso da casa da avó agora era liso igual língua de gato. Foi hipnótico. A gente assistiu mais de uma vez, só para rever o momento em que Naldo explica como se pede desculpa, olhando no olho. O tempo, que no começo parecia quebrar Kim no meio e depois consertar, começou a andá-lo por completo. Ele era inteiro no galpão, inteiro no balcão, inteiro na cadeira de madeira onde descansava e olhava o pôr do sol encostar no telhado da loja. Um dia, um rapaz de boné emprestou a voz para dizer o que muitos queriam dizer. Mestre, meu pai dizia que pedreiro não ganha respeito, ganha calo. O senhor me desmentiu e eu agradeço. No aniversário de 2 anos da casa de gente, fizeram um bolo comprido no balcão, coberto de açúcar tosco, simples como parede bem pintada. No canto, uma vela pequena ao lado da foto de Zuleide. Sara pegou o microfone, mão tremendo pouco, e falou no tom certo. Eu ri no dia errado. Alguém me ensinou no outro. Obrigada por não desistir de mim. As palmas não foram barulhentas. Foram longas. Longas como quem sustenta uma nota exata. Pedrinho, já alto, já ombros apontando para homem, segurava uma fita métrica aberta, como quem marca no ar a distância percorrida. No fim, quando todos foram embora, Kim ficou mais um pouco. A loja cheirava açúcar, cimento, gente. Ele apagou as luzes devagar, acendeu uma só no quadro da Zuleide, que ele gostava de deixar acesa como quem aconselha uma estrela. Zu, olha só, o riso deles do primeiro dia virou ferramenta e a nossa tristeza virou ponte. Tem casa com rampa, tem gente com nude CNPJ na bolsa e nome inteiro na boca. Obra grande. Ele pegou o chapéu, colocou na cabeça. A aba fez sombra na testa, aquela sombra que alivia um sobrenome de sol. Desligou a última chave. Deu 2 passos e voltou, como sempre, para passar a mão na betoneira velha. E a gente não abandona a ferramenta fiel? Nem gente. No corredor, a Kombi deu bom sinal. Um suspiro de motor que envelheceu, mas acorda.
Kim sorriu. A rua estava quase vazia. Um cachorro cruzou, olhou, decidiu ficar. Encoçou a cabeça dele, mão forte e macia ao mesmo tempo. E ali, na sombra reta da vitrine, refletindo a palavra gente 2 vezes, uma de dentro, outra de fora, ele entendeu de novo, pela milionésima vez, que respeito não é luxo, é alicerce. Sem ele, a casa cai. Com ele, até quem ri aprende a sorrir certo. E às vezes, quem parece ter menos é quem carrega em silêncio o mais difícil, o mundo. Se inscreva em nosso canal, curta nosso vídeo e ative o sininho para receber a notificação das próximas histórias verdadeiras.